Olá a todos que nos assistem, sejam bem-vindos à Masterclass sobre o curso Ciência de Dados aqui da Univates, um novo curso EAD que veio aí para se juntar à grande gama de cursos EADs da Univates. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ele, com a presença do professor Evandro, o ex-aluno Leonardo, né, convidado especial, que diretamente de Portugal está aí conosco. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre o curso, tirar algumas dúvidas sobre ele. E antes de mais nada, gostaria que o professor Evandro se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua formação e também se apresentasse aí, falasse um pouquinho sobre si. Bem, eu sou o professor Evandro, então, hoje atuo na coordenação dos cursos da modalidade EAD da área de tecnologia da informação. Nós temos aqui na instituição, hoje já em andamento, 2 cursos, análise e desenvolvimento de sistemas e o curso de gestão da tecnologia da informação, e estamos aí iniciando esse novo curso dentro de uma área que tem um amplo crescimento. Eu atuo aqui na Univates, além da coordenação de curso, como professor também. Lá se vão aí 22 anos, né, mais ou menos, então já faz um bom tempo como docente também nos cursos presenciais, especialmente da área de TI. A minha formação, ela também é toda na área de TI, com processamento de dados, com mestrado na área de inteligência artificial e posteriormente doutorado também. Ou seja, então o próprio interesse nessa área ele vem sendo natural para mim por buscar mais especialização na análise de dados, na ciência de dados e também, obviamente, no uso da inteligência artificial para essas atividades. Então, estamos aí, vamos buscar, com esse curso, atender um perfil de profissionais que a gente entende que a região vai cada vez buscar mais ao longo dos próximos anos. Perfeito, muito obrigada, prof. Evandro, obrigada pela presença, por estar dividindo aí um pouquinho do seu conhecimento e das suas experiências conosco. Leonardo, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória aqui na Univates e agora também aí em Portugal, como um profissional da área já formado. Perfeito. Então, meu nome é Leonardo, para quem não me conhece, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Univates, pelo professor Evandro, professor Edson, enfim, eu tenho um pouco mais de 3 anos de TI, né, e atuo há mais de 2 anos como engenheiro de dados. Então, desde que eu comecei na área de TI, eu sempre me apaixonei pela área de dados. Na verdade, desde o início, eu iniciei como front-end, na verdade, totalmente diferente, mas acabei numa aula a minha primeira aula de análise e desenvolvimento de sistemas pela Univates foi banco de dados. Então, ali foi paixão à primeira vista. Então, adorei aquela aula e saí daquela aula com uma outra ideia. De iniciar, continuar a carreira de TI, mas passar para a área de dados. Gostei. Só que tinha um problema. Qual sub-área da área de dados? Porque são muitas, né? Então, enfim, decidi tentar pela área de engenharia de dados. Hoje eu atuo como engenheiro de dados aqui em Portugal. Iniciei no Brasil como engenheiro de dados e vim para cá como engenheiro de dados. Pretendo continuar na engenharia de dados, né? E quem sabe no futuro ter um cargo de tech lead ou algo assim. Legal. Sou eu. E uma curiosidade, né? Por que tu optou por Portugal? Por que tu optou por sair daqui do teu país de origem e atuar na área em outro país, né? É uma pergunta muito boa, porque eu sempre quis atuar fora, na verdade. Eu sempre tive essa vontade. Na verdade, eu sempre tive essa curiosidade de morar fora, nem que seja por um tempo, porque quando eu era mais novo, eu queria fazer intercâmbio. Aí minhas ideias eram Irlanda, Londres, Paris. E nunca tinha me passado pela cabeça Lisboa, que é onde eu moro hoje, em Portugal, Lisboa. Mas um dos motivos foi Lisboa foi uma cidade que me atraiu primeiro, porque aqui tem muita consultoria e agência. Portugal foi um dos países que mais alavancou o investimento na área de tecnologia, e isso era uma coisa que eu já pesquisava em 2021, 2022.
eu andava pesquisando já. Eu fiz, na verdade, uma lista de cidades que eu gostaria, né? Eu e minha esposa fizemos, na verdade. Uma delas era Lisboa, a outra Berlim. Colocamos Londres também, mas como veio o Brexit, já meio que travou um pouco essa possibilidade. Colocamos Barcelona também. Então, em 2022, eu comecei a me candidatar a vagas para vários países aqui da Europa. Terminou que eu fechei com uma agência aqui de Lisboa, né, que patrocinou todo o visto, pagou toda a minha ida, minha esposa para cá. Então, teve todo esse processo. E isso era uma das coisas que eu buscava também, uma empresa que pudesse patrocinar visto. Então, escolhi Portugal primeiro. Aí vai uma coisa que a maioria dos profissionais de TI, talvez, a maioria não, alguns profissionais de TI talvez não pensem, eles acham que talvez por ser Portugal você não precisa falar inglês, mas muito pelo contrário, precisa, porque a maioria dos clientes aqui das agências e consultorias vão ser de outros países, então a língua principal é inglês. Mas também tem essa facilidade, né? Tudo aqui é escrito em português, então, imagina, ir para a Alemanha, por exemplo, que é tudo em alemão. Então, é um pouco de barreira aí. O clima, né? O clima é muito parecido com o Rio Grande do Sul, inclusive. Agora está começando a esfriar, né? A gente está no outono. Até agora é bem parecido com Lajeado, inclusive. Então, o verão também. Inclusive, o verão eu achei até menos quente aqui no Brasil, mas é gostoso. Então, essa foi a minha ideia. Eu queria tentar o mercado aqui fora, e inclusive, quem sabe no futuro algum outro país, sabe? Então, a gente pode sempre pensar que existem portas de entrada na Europa, e o profissional de TI está valorizado no mundo todo, seja na área de dados, front-end, back-end, enfim. Mas a minha ideia era isso, era trabalhar fora, de algum tipo, seja o país que fosse. Mas a ideia sempre foi a Europa. Legal. Que bacana, uma experiência grandiosa, né? Que conta muito para a vida, né? Bom, gente, então, obrigada por dividirem essas experiências, esses conhecimentos. Nós vamos dividir essa conversa em 2 blocos, né? Agora eu vou focar mais com o professor Evandro para a gente tirar dúvidas de alguns possíveis alunos, né? A gente selecionou algumas perguntas, então, prof. Evandro, eu vou pedir que tu me ajude neste momento, tá bom? Tranquilo. Bom, acho que a dúvida principal aí, né, também falando sobre o módulo do curso, é como que funcionam essas aulas EAD? Os cursos da modalidade EAD, eles estão organizados por módulos. Esses módulos ocorrem trimestralmente, então é um pouco diferente do que talvez alguns estudantes estejam acostumados, às vezes, com outros cursos presenciais. Ou seja, a cada 3 meses o aluno cursa um determinado conjunto de disciplinas. E normalmente totalizam aí em torno de 200 horas. E dentro dessas 200 horas, as disciplinas são pensadas também para ser complementares, enfim, em diferentes áreas, e o aluno vai cursando a cada novo módulo um conjunto diferente de disciplinas. E as atividades dos nossos cursos na modalidade EAD, elas são totalmente EAD mesmo, ou seja, nós não temos a obrigatoriedade de encontros presenciais. Inclusive, os encontros que nós temos, as videoconferências, elas ocorrem numa modalidade online, o professor estando mais ou menos como nós estamos fazendo aqui, é algo muito semelhante, o professor eventualmente ministrando uma aula ou disponível para tirar dúvidas, enfim. É normalmente o modelo que ocorre a cada 2 semanas, ou seja, a gente tem esse modelo do professor estar online durante um período de 1 hora a cada 2 semanas para tirar as dúvidas dos estudantes. E aí, semanalmente, nós temos unidades de estudo, o material é estruturado em diversas unidades de estudo, cada unidade propõe uma atividade, às vezes um conteúdo específico, muitas vezes esse conteúdo tem links, vídeos, enfim, tem texto, é um conteúdo elaborado para que o aluno consiga compreender, obviamente, a ideia é que também tenha bastante exemplo, que a gente consiga enriquecer um pouco, porque a gente sabe que hoje os materiais, cada vez mais, a gente está acostumado também com materiais muito focados em vídeo, em materiais que são mais interativos. E a gente vem trabalhando também ao longo dos anos com os cursos que já existem para tornar esse material cada vez
mais interativo, porque é isso que normalmente a gente busca. Então, esses materiais são disponibilizados para o aluno, as unidades todas, o aluno faz o seu estudo no momento em que ele tem disponível, aí o aluno organiza a sua agenda. Então, eu posso estudar mais na quarta noite, na quinta tarde, que eu tenho uma flexibilidade. Então, ele pode ir lá naquele momento e fazer as atividades. As atividades também, elas têm um prazo para entrega, mas elas também não são entregas assim tão rápidas. Então, o aluno não precisa necessariamente, às vezes ele pode se organizar para fazer na sexta, no fim de semana. Então, é realmente um regime bastante flexível, né? A ideia do EAD é um pouco, ou muito vem nesse sentido, o aluno poder estudar dentro do seu momento, dentro do momento que ele julgar melhor para ele. E, claro, isso demanda normalmente uma organização pessoal, uma estruturação da própria vida, enfim. Mas aí tem essa flexibilidade de não precisar se deslocar, ou seja, a gente tem essa facilidade. Perfeito. Esse curso, ele é considerado um superior de tecnologia, certo? Mas muitas vezes as pessoas têm dúvidas se isso significa que se é um curso de graduação ou se é um curso técnico. Então, eu gostaria que tu deixasse bem explícito qual é a diferença entre a graduação e o técnico, e superior de tecnologia, ele se enquadra em quais dos dois? Os cursos superiores de tecnologia, eles são cursos de graduação. Os cursos técnicos são cursos, como o próprio nome diz, técnicos, ou seja, eles não estão ainda no nível de graduação. Eles ficam ali, muitas vezes o aluno pode cursar um técnico junto com o ensino médio ou pós-ensino médio, mas tem uma formação chamada formação técnica. E os cursos de graduação, eles, em linhas gerais, podem ser divididos em dois grandes grupos. 3, talvez, mas enfim. As licenciaturas, que aí não é o caso, os bacharelados, por exemplo, os cursos de engenharia de software, engenharia de computação na área, são chamados bacharelados, e os cursos superiores de tecnologia. Qual é a grande diferença de um bacharelado para um superior de tecnologia? Normalmente é o foco. O curso superior de tecnologia ele é um pouco mais curto e ele tem um perfil mais focado. Então, a área de ciência de dados, por exemplo, é uma área que, muito provavelmente, a gente não precise de um bacharelado com 3.200 horas, porque o aluno vai focar mais numa área específica. Até existem cursos, muitas vezes, de bacharelado também, nessa área de dados por aí, Brasil afora, no exterior também, mas um curso superior de tecnologia dentro da área de ciência de dados, como é o nosso caso, ele tem 2.000 horas, então tem 2/3, digamos, de um curso bacharelado, e aí o foco durante o curso, a maioria dos componentes curriculares é exatamente para a formação nessa linha, nessa área. Ou seja, o aluno vai focar grande parte do tempo em dados, em quais tecnologias eu utilizo para analisar esses dados, em inteligência artificial, enfim, infraestrutura para armazenamento de dados, com um número menor de componentes, às vezes, que são mais gerais da área. Então, às vezes, um curso de engenharia da computação, por exemplo, ele tem mais componentes curriculares gerais de formação em computação, que dão uma formação mais ampla. E o curso de ciência de dados, por exemplo, ele tem um foco um pouco menor, uma carga horária um pouco menor, mas ambos são cursos superiores. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas, como tu disseste, imaginam, mas aí eu não vou ser considerado um profissional com diploma de nível superior. Sim, ambos são cursos superiores, tanto o superior de tecnologia quanto o bacharelado. Não há, em princípio, nenhuma diferença. O próprio curso de análise de sistemas também é um superior de tecnologia. Então, não há uma diferença de formação que diga assim, não, precisa ter um bacharelado nessa ou naquela situação. Perfeito. Então, acredito que tenha ficado bem definido, então, qual é essa diferença. Bom, e qual é a duração do curso, né? E se tu puderes nos dizer alguns dos conteúdos que são abordados durante aí o período do curso. O curso tem duração de 2.000 horas, 2 anos e meio, e nós temos componentes, por exemplo, desde o início, a parte de coleta de dados, ou seja, como olhar para esses dados. O Leonardo comentou um pouco que ele acabou em algum momento se apaixonando por dados, de eu quero trabalhar com dados, enfim. Esse é um dos objetivos do início, é fazer com que o profissional enxergue dados, porque uma das grandes características de um profissional da nossa área, dessa área de ciência de dados, engenharia de dados, eu costumo dizer que é saber olhar para aqueles dados, formular alguma hipótese, independente do método que eu vou usar, da tecnologia que eu vou aplicar. É ser capaz de extrair alguma coisa, algum insight já olhando e dizendo, aqui podia rolar tal análise, eu poderia fazer isso. Então, quando ele passa a ter esse gosto por analisar dados, olhar para esses dados e tentar entender eles, ele passa a depois começar a vislumbrar lá na frente, eu vou aplicar um algoritmo de IA, eu vou fazer um outro uso de um outro método. E no início do curso, os componentes curriculares vêm nessa linha.
descoberta de conhecimento, uma introdução à análise de dados, a própria questão de banco de dados, coleta de dados, bancos de dados também em formatos não relacionais, para quem está já um pouquinho dentro da área. E depois, claro, aí a gente vai aprofundando, chegando na parte da inteligência artificial também, algoritmos de inteligência artificial, métodos para extração de conhecimento. E lá no final também a gente propôs dentro do currículo do curso disciplinas bastante práticas, aquelas disciplinas onde o aluno vai fazer estudos de caso. Pelo menos 2 componentes curriculares onde ele vai analisar, por exemplo, um caso numa área de recursos humanos, um caso numa área financeira, um caso numa outra área, para ele começar a perceber a particularidade também dessas áreas, dos dados, porque outra característica importante profissional que atua em ciência de dados, ele tem que sempre também ter o foco no negócio da empresa. Ele tem que entender do negócio. Então, nós também buscamos dar para o aluno essa percepção de como é que eu consigo fazer essa análise e que tipo de conhecimento vai gerar para o negócio da empresa. Bacana. Bom, agora tem uma pergunta que eu gostaria muito que ambos dividissem a opinião e a história conosco, que é por que vocês escolheram o curso, né? Por que vocês escolheram a área, tanto para trabalhar como para, então, dar aula, né? E como a Univates em si ajudou nesse processo, tanto do estudo aqui no campus ou virtualmente, né? E também do acesso ao mercado de trabalho. Acho que o Leonardo pode falar um pouco, depois eu complemento. Perfeito. A escolha do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas se deu porque eu queria me recolocar no mercado de trabalho, né? Eu queria ir para a área de TI. Na verdade, eu fiz história por 3 anos na Univates, eu acho. Acho que foi isso. Então, na época, eu estava um pouco sem perspectiva. Eu cheguei até a cursar comunicação visual também. Mas aí depois eu comecei a ver que eu tinha uma aptidão muito grande para a área de tecnologia, né? Eu sempre gostei, sempre me interessou, mas nunca tinha tentado, assim. Então, eu precisava me recolocar no mercado. Eu procurei várias opções, né, de cursos na Univates, e a que mais me chamou a atenção. Eu já estava trabalhando, na verdade, na época, como front-end, mas iniciando. Só que eu queria mais, eu queria, né, porque muitas vagas pediam que tu tivesse curso superior. Então, eu queria me recolocar no mercado de maneira efetiva. Olha que interessante, eu fiquei olhando na Univates vários cursos e eu não sei por que eu foquei no início em gestão de TI, né? Gestão de tecnologia da informação. E para mim, eu não sei se naquele dia o site da Univates estava em manutenção, mas não apareceu análise de desenvolvimento de sistemas para mim. Talvez estavam reformulando ou algo assim. E eu, bom. Aí, estava quase lá para fazer gestão de tecnologia e eu encontrei. Aí, no dia seguinte, fui olhar de novo para me inscrever na gestão de tecnologia da informação e vi o análise de desenvolvimento de sistemas. E aí eu fui ler um pouco mais sobre a grade e eu pensei, pô, é isso aí. É isso que eu quero, sabe? Eu queria uma coisa mais técnica, né? Um conhecimento mais técnico mesmo. Eu queria também estudar na hora que eu quisesse, sabe? Eu já estava trabalhando na época, então eu precisava de um tempo, né? Enfim, do tempo necessário para eu poder fazer as atividades, os projetos. Então, decidi optei por entrar nos sistemas. Mas, em suma, assim, de maneira bem resumida, foi porque eu queria me recolocar no mercado mesmo. E era um curso mais rápido também. Então, sendo um curso de ensino superior mais rápido, me chamou a atenção. Eu acho que, de uma forma geral, eu também, lá bem mais tempo atrás, né, claro, quando a gente escolhe uma área, às vezes, de TI, a gente tem dúvidas sobre qual curso. Existem diversos cursos e daqui a pouco o aluno muda, a gente vê muito isso. Durante o curso ele diz assim, eu estava em engenharia de computação, porque no início me imaginava que ou estava em análise de sistemas, daqui a pouco mudou um pouco o meu perfil. Então essa é uma possibilidade que existe na área, a gente transita, e a nossa área tem uma questão que é bem interessante de salientar, que isso tem sempre uma discussão que se faz,
que nós não temos nenhuma regulação, ou seja, não existe uma necessidade de, olha, eu tenho que ter diploma de análise para ser programador. Ah, se eu tenho diploma de engenharia da computação, eu não posso ser programador porque engenharia da computação forma para infraestrutura de TI. Não, não existe isso. Então, o profissional, na verdade, o que ele precisa fazer? É desenvolver as suas competências, ele precisa desenvolver as capacidades dele. Se ele é formado em análise de sistemas, se ele é formado em... ele pode atuar em várias áreas. Óbvio que alguns cursos formam um perfil mais específico. Eu me formei também num curso chamado Processamento de Dados, que hoje até é um curso que não existe mais, mas era um curso muito na linha de análise de sistemas, né? E depois disso, ao longo dos tempos, me apaixonei muito pela área de IA e de banco de dados também, e a área de ciência de dados acabou sendo uma união das duas coisas, natural, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com dados também, ministrei disciplinas na área de banco de dados, e daqui a pouco comecei a pesquisar mais, onde para o mestrado na área de IA, a área de IA que, quando eu fiz lá o mestrado em 2001, 2002, era uma área assim um pouco, eu diria, mas era uma área que todo mundo olhava e dizia, mas só de IA lá tá meio maluco, né? Esse pessoal pesquisa coisas fora do comum, é só lá dentro daqueles centros de pesquisa, esse negócio de IA aqui fora não vai funcionar. Hoje a gente vive outra realidade, né? Hoje a gente vive um mundo que as pessoas falam de inteligência artificial no dia a dia, né? E atingiu níveis até de percepção das pessoas muito diferente. Então, nós que estamos aí há mais tempo dentro dessa área, começamos a perceber que as empresas também começam a olhar para isso e dizer, poxa, deve ter algo de valor nesse negócio, né? Então, foi essa transição que eu acabei fazendo ao longo dos tempos, indo mais para essa área de inteligência artificial e unindo isso a dados. Aí a gente chega nessa área que nós estamos propondo agora esse curso. Legal. Aí E a gente... Bom, a gente percebe que o curso é atual, né? Ele traz um conteúdo, aborda um conteúdo atual, porque a inteligência artificial está em todos os cantos, né? A gente já está utilizando muito dela, mas ainda vamos utilizar mais ainda. Mas muito bacana, muito legal a história de cada um. Bom, agora a gente, então, eu vou passar o comando, né, para o professor Evandro, para fazer aí um bate-papo mais centrado com o Leonardo, né, de algumas questões mais aprofundadas sobre o curso mesmo, e volto em seguida. Bom, Leonardo, eu acho que a gente pode ir conversando, é um papo bem aberto, né? Eu coloquei alguns itens aqui, mas a gente pode falar de outros itens também que vão surgindo, né? Uma das primeiras questões que eu acho que é interessante abordar para o pessoal, surgem muitas nomenclaturas, né? A gente tem na área cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, tem lá engenheiro de Big Data, engenheiro de Analytics, analista de Business Intelligence, ou seja, às vezes as pessoas também devem olhar e dizer assim, tá, mas isso tudo é a mesma área, né? Como é que essas profissões se confundem? Como é que tu vê isso? Tu trabalha mais como engenheiro de dados, mas, enfim, essas várias profissões, elas têm a sua, digamos, se fundem um pouco em alguns momentos, mas também têm as suas particularidades, né? O que tu tem visto normalmente dessas profissões também, onde tu atua, nas empresas, fora e dentro do país? Pois é interessante, né? Quando eu comecei na área de TI, não existia, quando tu mencionou o Analytics Engineer, não existia ainda o Analytics Engineer. Ele só era engenheiro de dados. Uhum. Claro, antigamente, tudo era engenheiro de software, né? Tudo era engenheiro de software. Hoje em dia, eles separam. Então, por exemplo, a gente pega o Data Engineer, que é o cargo que eu tenho hoje, e que pretendo seguir nessa área. O Data Engineer, o engenheiro de dados, ele difere do Analytics Engineer pelo propósito dele. O Analytics Engineer, ele é um engenheiro que ele foca mais no marketing digital, utilizando JavaScript, tracking de eventos em websites, enfim. O engenheiro de dados, eu gosto sempre de dizer que o engenheiro de dados, ele é o engenheiro de software da infraestrutura. Porque ele cria, a gente trabalha com computação em nuvem, né? Muitos analytics engineers até trabalham com computação em nuvem, mas a diferença é que a gente sempre foca na extração dos dados, na transformação desses dados e no descarregamento desses dados, né? Que é o famoso, a gente chama de ETL, né? Extract, Transform and Load. Então, a gente cria
não só ferramentas, como plataformas para poder guardar esses dados. Já o Analytics Engineer, ele também faz isso, mas ele é muito mais focado para o marketing digital. Então, tem essa separação hoje em dia. Nós temos o BI também, que é o Business Intelligence, que ele foca muito mais em análises de dados. O BI ele é bem parecido com um analista de dados, né? Mas o Business Intelligence, ele, ao meu ver, ele tem que entender muito mais sobre as regras de negócio. Enquanto o analista também é bom sempre entender regras de negócio na área de dados, né? Não importa se é engenheiro, cientista. Mas o BI, ele foca muito mais nesse lado de regras de negócio. O analista e o cientista de dados são os caras que, das estatísticas, matemática, né? SQL, eles têm acesso a bancos de dados, então eles pegam esses dados e eles transformam e agregam valor à empresa. Agora, o cientista de dados ele é interessante, ele difere do analista de dados, porque o cientista de dados ele gosta de prever o futuro, né? Então, ele é um estatístico que ele está lá para predizer, ou seja, usar a inteligência artificial com modelos estatísticos para predizer o que vai, qual vai ser o lucro da empresa, por exemplo. Né? Esse é um dos vários tipos de métodos que o cientista de dados tem para auxiliar a empresa. Na minha área área de engenharia de dados, ela é muito mais focada, ela é muito mais técnica. Então, a gente trabalha com linguagens de programação como Python, mas também Java, Scala. A gente trabalha bastante, por exemplo, SQL é uma coisa que tem que estar enraizado no engenheiro de dados. Para qualquer profissional de dados, né, professor? Eu acho que o SQL é o básico. Exatamente, o básico. A gente também, o engenheiro de dados também trabalha com NoSQL, que para quem não conhece, é uma linguagem igual, é o SQL, mas voltados para dados não estruturados. Então, essa é uma das ferramentas. A gente utiliza a infraestrutura, então, ou seja, a gente monta toda uma infraestrutura para poder armazenar esses dados que a gente tira de várias fontes, né? Então, nesse meio tempo, por exemplo, o engenheiro de dados tem que focar em criptografia, tem que focar em como esses dados vão ser passados de uma plataforma a outra, de maneira segura, de maneira sólida, escalável também, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente pode se deparar com problemas, com desafios, que a gente vai passar esses dados para uma plataforma tal, e aí vai ver, é muito pesado. São muitos dados, são petabytes de dados. E aí, como é que tu resolve esse problema? Então, são desafios assim. A área de dados tem muitas subcategorias, e eu acho interessante que todas essas subcategorias tem para todos os gostos, eu gosto de dizer, né? Tem para todos os gostos. Então, se gosta de matemática, se gosta de estatística, tem analista, tem analista de dados, BI, tem cientista de dados. Se gosta mais de programar mesmo, assim, pesado, gosta de infraestrutura, gosta de poder criar soluções, né? Eu gosto, soluções, eu digo soluções de infraestrutura, então o engenheiro de dados, o analytics engineer também, o engenheiro de analytics. Então tem para todos os gostos. Assim. Aqui fora, eles gostam, pelo menos o que eu vi aqui em Portugal, França, Alemanha, Espanha, Itália, eles gostam de separar bem. Então, tu tem business intelligence, tu tem analista de dados, tu tem cientista de dados, eles dividem. Então, muitas vezes eu posso estar numa equipe e a gente trabalha diretamente com cientistas de dados. Ou seja, a gente vai extrair os dados, vai armazenar esses dados em tal lugar, às vezes até a gente limpa esses dados, deixa eles padronizados ou de acordo com o que as regras de negócio pedem, e a gente repassa esses dados, então, bota num data warehouse, que a gente chama, um armazém de dados, e os cientistas de dados vão lá e fazem toda a sua mágica. Toda a sua mágica. Então, pode ir, professor.
É bem por aí. Normalmente a infraestrutura ela é muito importante, porque o volume de dados que a gente tem, muitas vezes nessas análises, são enormes. Tem a governança de dados, enfim, tem uma série de aspectos que o engenheiro de dados precisa tratar, né? Não é, às vezes se imagina assim, não, é só colocar os dados lá, o cientista vai lá e lê os dados. Não, as coisas não são assim, porque o desempenho disso, enfim, toda essa infraestrutura montada, uma empresa, quando normalmente faz projetos desse tipo, ela busca dados de várias fontes, e tem dados não estruturados, tem imagem, tem texto. Lidar com isso não é uma coisa trivial, né? Então, o engenheiro de dados ele tem toda essa visão. E o cientista de dados vai lá e diz, bom, agora eu tenho os dados aqui, o engenheiro me disponibilizou, vou pegar uma amostra desses dados, vou começar a fazer alguns insights aqui para ver o que eu consigo descobrir. E aí tem essa separação que eu acho que essa sim também é bem clara, né? O BI, tradicionalmente, ele olha indicadores. Então, eu pego dados passados de uma empresa e faço lá um dashboard, que é muito conhecido pelas pessoas, que as empresas têm, muitas delas já, e eu olho o que aconteceu para trás e digo, ok, eu faturei tanto, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Na ciência de dados, eu coloco uma pessoa para dizer assim, tá, eu consigo prever o que vai acontecer ano que vem? Por exemplo, uma aplicação que eu até vou mostrar depois um exemplo, gravando uma mini aula aí, como a Jordana já falou, que é uma aplicação clássica de churn, que a gente chama de churn, ou seja, a empresa quer saber se ela vai perder o cliente. E aí, independente da área, a Univates pode querer saber se um aluno vai trancar o curso, vai desistir do curso. A empresa de cartão de crédito vai querer saber se eu vou cancelar o cartão. A Netflix quer saber se eu vou cancelar o meu pacote. Então, ela vai lá, o que ela faz? Ela pega dados passados de clientes que cancelaram e que não cancelaram, aplica um modelo para que, bom, agora esse modelo é aplicado sobre os dados de clientes novos, ou aqueles que ainda estão na empresa, e o modelo vai me dizer, olha, tu tem grande possibilidade de perder esse cliente aqui, ele ainda tem o cliente, mas pelo perfil dele, ou seja, isso é uma previsão, e isso a empresa pode trabalhar. Ela pode olhar para isso e dizer assim, o que eu faço com esse cliente, o Evandro, que talvez saia da minha empresa? Posso fazer alguma ação com ele? Conversa com ele, tá? Quais são os atributos? O que quer dizer? Por que ele está exibindo esse comportamento que talvez vá sair? Porque tem um atributo que é o número de reclamações. Então, esse número de reclamações está alto. Então, olhando para essas variáveis e olhando para essa previsão, a empresa pode tomar atitudes. Então, isso é um dos aspectos que, uma das áreas, entre tantas outras, que a gente tem a ciência de dados aí atuando bem forte. Inclusive, teve um dos projetos que eu participei aqui em Portugal, que ele era bem interessante. Nós tínhamos uma equipe de engenheiros de dados, analistas de dados e cientistas de dados. Aí tu pode perguntar, mas o que um analista fazia e o cientista fazia de diferente? Pois é, os engenheiros de dados extraíam os dados de uma fonte, colocavam, né, a gente colocava num data lake, ou seja, literalmente traduzindo, lago de dados, é onde ficam todos os dados brutos, ou seja, eles não estão tratados ali, eles não estão padronizados. A gente colocava nesse data lake, os analistas iam lá, eles limpavam esses dados, conforme as regras de negócio, e passavam para os cientistas de dados. Então, tinha esses três cargos que faziam trabalhos diferentes ali. Então, os analistas limpavam esses dados, padronizavam eles com queries usando SQL, e aí passavam esses dados para os cientistas de dados. E aí, os cientistas de dados usavam modelos de machine learning, inteligência artificial, modelos estatísticos para poder prever número de vendas. Então, é muito interessante ver essa diferença, mas como todos esses cargos se complementam, de certa forma. É bem interessante. Com certeza. E isso é uma característica interessante da gente mencionar, né? Muitas vezes quem está iniciando na área e começa a pesquisar, tem um pouco dessa, como a gente disse antes, a IA está bastante pop. Então tem essa glamorização, eu vou virar um profissional que vai aplicar inteligência artificial. Mas tem todo um trabalho anterior que é tão mais importante, que não é um trabalho menor, pelo contrário, que é o que tu citaste aqui, limpeza, transformação de dados, porque esses dados vêm num formato que não é coerente, vêm dados com problemas, faltam dados em alguns momentos, por motivos óbvios. As empresas, às vezes, os seus cadastros lá, elas não têm os dados corretos, elas nunca validaram, falta lá um dado de uma pessoa, ou não foi lançado alguma coisa, ou, enfim, as mais variadas possibilidades dos dados que vêm. E aí, quando um cientista vai trabalhar em cima desses dados, ele ou o próprio engenheiro, antes normalizar isso, ele precisa trabalhar com esses dados para que eles estejam num formato que eu costumo dizer sempre para os estudantes, né? O que os algoritmos de IA, os métodos de IA são bons? Encontrar padrões.
né, estatisticamente encontrar relações entre coisas. Essa é a área que a IA é melhor. Então, se eu tenho problemas, daqui a pouco tem um atributo lá que tem valores muito fora do padrão, valores errados, isso vai dificultar muito para o algoritmo prever alguma coisa, porque como é que ele vai lidar com isso, né? Então tem que ser feito todo esse trabalho, isso é trabalho que é feito por pessoas, é muito difícil que tenha algo automático, porque eu tenho que olhar para os dados, ver o que tem, como é que eu trabalho aqui, esse atributo tem uma característica, o outro tem outra. Então isso é um aspecto muito, muito relevante também da gente mencionar. Então tem todo esse trabalho que vem antes do momento final, digamos assim, onde eu vou aplicar o modelo e vou prever alguma coisa. Outra questão, Leonardo, que eu acho que é interessante a gente mencionar, que tipo de habilidades e tecnologias, conhecimentos, hoje tu imagina que é fundamental para um profissional nessa área, seja engenheiro ou cientista de dados? Se a gente fosse dar um recado, diz, olha, quer aperfeiçoar mais, busca conhecimento nisso, naquilo, para além do curso, ou mesmo dentro de um curso? O geralzão, assim, porque assim, existe uma coisa em comum em todos os cargos. Saber sobre banco de dados é o básico, tá? E seja lá PostgreSQL, pode ser MySQL, pode ser pelo menos o conhecimento em um dos bancos de dados estruturados, né? Depois a gente tem o SQL, que é a linguagem usada para fazer essas consultas em bancos de dados. Também acredito que é o básico, né? Eu gostaria também de mencionar o Python. Python é uma linguagem de programação, para quem não sabe. Mas mais do que o Python até, eu acho que o mais importante é a lógica de programação. Porque não importa qual linguagem que tu vai trabalhar no futuro, se tu tiver a lógica de programação, tu vai conseguir trabalhar com qualquer um, né? Claro que uma ou outra linguagem vai mudar a sintaxe, vão mudar outros comandos, ou enfim. Mas é muito importante saber a lógica de programação. Outra coisa que eu fiquei pensando esses dias até, que são coisas que talvez muitos profissionais na área não pensem assim, que é regras de negócio. Saber o que a tua empresa vende, para quem que ela vende, sabe? Ou até o projeto que está inserido, qual é o objetivo desse projeto. Isso facilita muito para tu poder enxergar no que tu está trabalhando, sabe? E o que tu está fazendo para auxiliar a empresa, enfim, o teu negócio. Mas, de maneira geral, banco de dados, SQL, lógica de programação. Eu mencionei Python porque é a linguagem mais utilizada na área de dados, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, para engenheiro de dados, o básico é tu saber pelo menos uma das 3 provedoras de nuvem. Ou AWS, ou GCP, que é o Google Cloud, ou Azure, que é da Microsoft. Né? Pelo menos uma dessas. Cientista de dados, estatística na veia, cara, estatística na veia. Conhecimento em modelos de inteligência artificial, né? Machine learning. O que é machine learning? O que é deep learning? Saber os tipos de modelos estatísticos para determinados problemas. Porque tu tem diversos para diversos tipos de problemas. Então, não é só um que vai sanar o teu problema. O BI, um analista de dados, a criação de dashboards é muito importante. Então, eles têm que ter essa noção de que realmente existem dashboards que necessitam determinada estética e outra estética também, né? Quais são os números que tu quer mostrar ali? Número de vendas, número de clientes perdidos, né? Então, tem isso, né? Mas, de maneira geral, é isso. Eu acho que, quando tu começa na área de dados, o que tu precisa aprender é a base para depois poder escolher para qual caminho tu quer seguir. Mas tu tem que ter a base. Tu tem que saber SQL, tu tem que saber banco de dados, tu tem que saber lógica de programação, que são coisas que tu vai usar no teu dia a dia muito. Então, acredito que é isso, professor. Com certeza, concordo plenamente. Tudo que o Leonardo citou é fundamental, né? Porque a lógica de programação na área de TI, seja que área a gente vai desenvolver, ela é a base, né? Então,
Muitas vezes, quando o estudante começa, ele... eu gostaria de aprender a linguagem A ou B. No primeiro momento, o importante é ter esses fundamentos. Daqui a pouco eu pulo da linguagem Python para uma linguagem X, amanhã ou depois pode ser que surja uma outra linguagem, a gente nunca está... Python é uma linguagem que já existia há muitos anos, mas se tornou muito conhecida na área de ciência de dados agora, nos últimos anos. Então, muita gente está caminhando para essa linguagem, principalmente quem vai para essa área, mas pode surgir amanhã ou depois uma outra tecnologia. Existem outras. Então, a gente nunca pode ficar restrito. Eu só sei trabalhar com essa linguagem. E, com certeza, outra questão fundamental é sempre o profissional ter o foco no negócio da empresa. Isso é uma coisa que é uma habilidade, o que muitos chamam hoje de soft skills, né? Ou seja, não é necessariamente eu sei programar, uma habilidade mais técnica, mas eu consigo enxergar como é que isso aqui vai trazer retorno para a empresa. A empresa vai poder prever a perda de um cliente? Opa, vai. Então, ok, meu modelo se justifica, eu consegui treinar ele. Isso é fundamental. Isso a gente adquire com experiência, fazendo projetos, enfim, não é uma coisa que a gente vá... Bom, agora aprendi e me explicaram como entender o negócio de uma empresa. Não. É uma vivência também, a experiência que tu vem adquirindo dentro das organizações. E estatística, é óbvio, aí entramos numa área que às vezes a gente não é tão afim, né? Mas estatística, ficar calculando métricas, mas é essencial. A gente precisa compreender os métodos, precisa compreender, saber explorar o dado antes de começar a aplicar até para fazer essa limpeza, essa transformação que a gente mencionou antes, né? Por fim, talvez um dos últimos assuntos para a gente explorar um pouco mais, né? Que aí teria muita coisa para falar, né? Mas eu acho que é bem legal da gente falar. A gente falou um pouquinho por cima, né? Mas como é que tu está vendo, mesmo no exterior ou em nível de Brasil, essa explosão da IA, né? Para onde isso vai? Quer dizer, a gente fala hoje muito, tem falado de IA generativa, algumas pessoas talvez até não saibam a diferença, até para contextualizar um pouco. A IA não é uma coisa nova, tá? Nós temos modelos aí há muitos anos, desde os modelos, como eu disse agora, para classificação, que são modelos que já são usados pelas empresas há anos, né? E não vão deixar de ser usados. Não é de uma hora para outra que, bom, agora virou tudo ChatGPT ou modelos de linguagem, não. Eles têm as suas aplicações, a chatbot e outras tantas, mas a gente tem muitos modelos de IA que são aplicados há muitos anos, até mais antigos. O que tu tem visto, enfim, por aí nos projetos que tu tem participado, que o pessoal tem olhado e dito, vou para essa linha, vou desenvolver aplicações assim. Como é que isso tem aparecido na tua vivência? Então, cada vez mais eu vejo que as empresas estão investindo aqui fora, assim, muito, né? No Brasil, antes de eu vir para cá, já estava. Muitas empresas já estavam desenvolvendo o seu próprio modelo de inteligência artificial. Então, as contratações de profissionais de TI, principalmente na área de dados, foi uma explosão, porque eles precisam de pessoas para tratarem esses dados, eles precisam de pessoas para coletarem esses dados, para depois fazerem análises estatísticas. Enfim, tudo agora, tudo não, mas a maioria dos dados que a gente pega hoje em dia, que a gente extrai, por exemplo, que o engenheiro de dados extrai, é para alimentar um modelo de inteligência artificial, né? Aqui fora está muito forte, cresceu muito a área de dados, já estava bem grande, durante a pandemia deu um boom também. Aqui fora usam bastante o termo que os dados são o novo petróleo, ficou, né, essa frase. Na verdade, aqui fora não, lá nos Estados Unidos que começou essa frase, então já espalhou para o mundo todo, os dados são o novo petróleo. Então, aqui fora está muito forte, as empresas estão investindo pesado em inteligência artificial. Pode ter certeza, qualquer pessoa que iniciar na área de dados em alguma empresa vai passar por alguma inteligência artificial, vai lidar com alguma coisa envolvendo inteligência artificial, seja na nuvem, seja na própria plataforma que a empresa desenvolver. Então, tá bem, como é que eu posso dizer? Tá em alta aqui fora e vai aumentar, inclusive. Bom, o ChatGPT está aí para mostrar para a gente que, né, veio para ficar. Esse é um dos modelos, né, da OpenAI. Inclusive, existem empresas que pegam esse modelo da OpenAI para desenvolver o seu próximo em cima dele, fazer tuning, enfim, melhorar a performance, etc. Claro que
pagam para a OpenAI para isso, mas no momento, inclusive, eu estou me especializando em GCP, eu estou me especializando em Google Cloud, porque a Google Cloud ela investiu muito em inteligência artificial. E atualmente, dentre as 3 provedoras, a AWS, Cloud e a Azure, ela é a que mais tem capacidade computacional para modelos de inteligência artificial. Então, assim, de forma bem resumida, está bem alta, está bem forte no Brasil, aqui fora, e vai aumentar mais ainda, porque, assim, vendo vagas na época que eu estava me candidatando para cá, uma das tarefas de um engenheiro de dados era fazer deploy de modelos de machine learning na nuvem. Ou seja, era para subir esses modelos já prontos na nuvem para que eles pudessem ser utilizados pela empresa. Essa é uma característica, né? A gente tem visto aí uma era, até alguns usam o termo da quase uma espécie de industrialização da IA, porque uma coisa é a empresa, de repente, pegar um algoritmo de IA básico e ela mesma fazer o treinamento, ela tem que ter volume de dados, mas já há uma série de modelos pré-treinados, né? Os modelos, não diria prontos, mas modelos que estão pré-prontos, e aí eu adapto a minha realidade. Então eu não preciso levar tanto tempo, às vezes, para treinar. O próprio ChatGPT tem uma facilidade de eu embutir ele dentro da minha aplicação, como o Leonardo comentou, e já usar ele. Eu quero criar um chatbot para minha empresa. Bom, eu vou fazer chamadas às APIs do próprio ChatGPT, ele já vai vir pronto, ele já tem essa habilidade, eu não preciso desenvolver o meu chatbot do zero, e eu só vou treinar ele, talvez, no assunto que me interessa, que é o suporte da minha empresa. Então eu vou adaptar ele para a minha realidade. Então esses modelos, eles têm evoluído muito com soluções já. Não são apenas assim pesquisas que uma empresa vai fazer e não, é praticamente uma solução já que pode ser adaptada e aí faz o deploy, ou seja, coloca em funcionamento no dia a dia. Isso tem evoluído com certeza muito. A gente tem percebido que eu acho que a gente vai ver nos próximos anos aí realmente uma grande revolução de aplicações de IA em todos os segmentos. Já estamos vendo, me parece. E os profissionais dessa área de engenharia e ciência de dados, eles têm um papel crucial nisso, né? Porque a gente tem que ter essa formação, tem que ter esse conhecimento. Os dados, como tu mesmo disseste, são preparados para esses modelos. Tem números aí que o pessoal pode consultar, né? O ChatGPT foi treinado com bilhões de textos, né? De todas as fontes possíveis. Claro que isso foi antes tratado por pessoas, né? Foi pré-processado, mas para chegar nesse nível que ele está, ou seja, o quanto teve que se tratar, né? Então a gente percebe aí que realmente a gente tem uma evolução bem grande da IA e certamente as empresas vão investir no Brasil. O Brasil, às vezes, as empresas estão um pouco atrás de outros países, a gente sabe disso. Próprias tecnologias, por exemplo, Estados Unidos. Um país que a gente sabe que tem investido muito em IA nos seus próprios modelos, que as pessoas às vezes não sabem, por exemplo, é a China. A China é um dos países que mais publicou artigos científicos na área de IA nos últimos anos. Então, às vezes a gente tem essa imagem, Europa, Estados Unidos, mas não é apenas esses mercados. São mercados mundiais que estão investindo somas enormes de dinheiro e buscando todos os profissionais que se capacitarem, tiverem qualidade, vão conseguir trabalho nessa área. É verdade. Inclusive, na época, olha que interessante, na época que eu estava buscando trabalho fora, Xangai foi uma das minhas, talvez, possíveis escolhas, né, na época. Enfim, hoje em dia eu já acho que eu não iria, mas gostaria de conhecer, principalmente por causa da tecnologia, do polo tecnológico que é, né? E uma última, um adendo, assim, lembra que tu me perguntou antes, né, sobre as habilidades que um engenheiro, um profissional de dados tem que ter, né? Aí eu vou adicionar uma coisa que eu esqueci, o inglês. Eu acho que não só aqui para fora, não só aqui para fora. O que eu pude perceber no Brasil, nas empresas brasileiras, é que cada vez mais existe uma globalização. Então, as empresas brasileiras estão investindo, inclusive, prospectando clientes internacionais. Então, cada vez mais é importante para o profissional de TI, profissionais, na verdade, de qualquer área, mas principalmente de TI, por trabalhar bastante com ferramentas que têm o inglês como linguagem principal, como língua principal. Então, fica aí uma dica também, é o inglês, investir no inglês. Com certeza,
algo muito, muito importante. Eu acho que era mais ou menos isso também. A gente poderia ficar conversando aqui horas, né? Mas também não vamos criar aí um vídeo tão extenso, enfim. Mas foi um papo muito bom. Eu agradeço aí a presença do Leonardo, dispor o tempo dele, alguém que tem essa experiência. É sempre bom conversar também com estudantes que estiveram aqui conosco e ver o sucesso, né, desses estudantes. Para nós é sempre uma grande satisfação. Obrigado, Leonardo. Se tu quiser fazer mais algum comentário final. Não, agradecer a oportunidade aí enfim, a gente ter essa conversa. Eu lembro que o curso de análise e desenvolvimento de sistemas foi ótimo. Inclusive, na época, né, professor, eu te perguntei quando que teria um curso de ciência de dados. Exatamente. Eu perguntei para o professor e ele falou, olha, talvez, a gente na época estavam ajeitando isso, mas, sim, se eu tivesse no Brasil, pode ter certeza que eu faria o curso, mesmo tendo cursado análise de desenvolvimento de sistemas. E é uma área que, assim, cada dia mais tem vagas, sabe? Tem muita vaga. E eu queria agradecer, então, a vocês, a Univates, aí, por essa oportunidade, para essa ideia. E digo, assim, para os alunos que os cursos da Univates são excelentes. Então, vão firme. Então tá. Obrigado, Leonardo. Jordana, tu queres comentar mais alguma coisa? Fazer uma... Então tá, gente. Leonardo, muito obrigada pela tua participação, por dispor desse tempinho aí para falar com o prof, comigo e com todo mundo que está nos assistindo. Queres deixar algum recado aí para os futuros estudantes do curso? Então, o recado seria assim, estudem bastante, vai dar fruto esse estudo de vocês, eu estudei bastante também, e é sempre bom aprender uma coisa nova, e na área de TI vocês vão aprender muitas coisas novas. Então, sigam firmes e fortes, vai dar boa. E obrigado pelo convite, viu, professor, Jordana, Camila. Nós que agradecemos, Ana. Obrigada, então, tchau. E até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Bom, prof, então, bora para a parte prática, né? Eu convido a todo mundo aí que estiver nos assistindo que observem como que essa prática que o prof. Evandro vai nos mostrar agora se alinha muito com a teoria e muito com o que eles falaram anteriormente, né? E também mostra um pouquinho de como é o curso, né? Como a escolha do curso Ciências de Dados se torna uma escolha única aqui na Univates. Então, eu vou falar em seguida, pessoal, até para a gente introduzindo um pouco a parte mais prática. Eu vou dar um gostinho para vocês numa mini aula, digamos assim, do que faz um cientista de dados. Claro, com um conjunto de dados um pouco menor, uma base pública, mas a gente vai ver um pouco do que acontece, isso que a gente falou um pouco antes também sobre Python, linguagens, limpeza de dados e também aplicação de modelos de IA. Então, a gente vai ter uma breve experiência rápida aí, para que vocês sintam esse gostinho, entendam um pouco daquilo que vocês farão durante o curso, aqueles que vierem a cursar o nosso curso de ciência de dados. Então, na sequência aí, convido vocês a continuarem assistindo aí a nossa aula sobre ciência de dados. Olá, tudo bem, pessoal? Então, estou aqui novamente para gravar esse pequeno vídeo, falando um pouco de um processo de mineração de dados, processo de análise de dados, desde uma etapa inicial até a aplicação de um algoritmo de machine learning. A ideia é que a gente tenha uma amostragem rápida aqui, claro que muitas coisas aqui que talvez muitos ficarão em dúvida sobre a linguagem Python, enfim, detalhes mais técnicos, mas eu vou apresentar um resumo, tentar ser bastante sucinto aqui, uma pequena aulinha do que seria esse processo de mineração de dados. Nós temos aqui uma imagem que é muito famosa, que é todo o processo de descoberta de conhecimento, que a gente chama, chamado KDD, tá? Que são as etapas tradicionais do trabalho de um cientista de dados, ou seja, coleta de dados, seleção das fontes de dados, o pré-processamento, que envolve limpeza, análise dos atributos, a transformação, que muitas vezes muda esses atributos para um outro formato, e a parte de data mining, que é normalmente onde eu aplico os algoritmos de mineração, que muitas vezes são algoritmos de IA em sua grande maioria. Tá? Eu vou passar agora para a parte mais prática, vou compartilhar com vocês aqui um exemplo, tá, de um arquivo do chamado Google Colaboratório. O que vocês estão vendo aí, tá, eu vou subir aqui um pouco mais no início, é um arquivo chamado com extensão IPYNB, na verdade é um arquivo
que tem códigos em Python. Vocês podem ver aqui que tem várias células com códigos. Essa parte import, pandas, matplotlib são células de código. E no meio aqui pode ter textos também. É o que nós chamamos normalmente de notebook. O notebook é um arquivo que envolve códigos misturados com textos, com informações explicativas, né? Então, qual é o objetivo desse arquivo? É carregar os dados, aplicar todo o processo, aplicar, inclusive, machine learning, e eu vou usar ele para explicar para vocês. Eu já escrevi os códigos todos, obviamente, porque se a gente fosse escrever aqui códigos no momento, isso demoraria bastante. E é tradicional, a gente pega códigos de exemplo também, adapta, então... E algumas partes do código vocês vão ver que já estão executadas e os resultados já vão aparecer. Por quê? Porque a parte de treinamento do modelo, vocês vão ver que ele demora muito. Então, aqui nesse vídeo demoraria, sei lá, muitos minutos. Eu já executei eles anteriormente para demonstrar os resultados para vocês. Mas as outras células eu vou executando passo a passo. Tá? Então, eu vou explicando para vocês o que se faz em cada etapa. Aqui a gente carrega, importa, que a gente chama algumas bibliotecas e APIs. Isso é muito comum em Python. A gente tem várias APIs e bibliotecas que são muito famosas na área de ciência de dados, que tem várias coisas prontas que a gente pode usar, como, por exemplo, o Pandas, que é famosíssimo, né? E aqui dentro do colaboratório, o colaboratório, só para detalhar um pouco mais, é um aplicativo do próprio Google. Quem tem uma conta no Google e um Drive, assim como vocês terão aí, eu tenho conta na Univates, vocês podem usar ele está disponível, ele é gratuito, ele roda na nuvem. Então, facilita muito essa análise de dados. A gente utiliza muito essa plataforma. Não é preciso instalar nada, enfim, nenhum recurso. Aqui eu vou importar, então, essas bibliotecas, apenas uma importação para dizer que eu vou utilizar elas. E aqui eu vou carregar os dados. Tá? Esse arquivo com os dados é um CSV, um arquivo texto comum. Ele está aqui já. Eu tenho um buffer aqui na área esquerda, onde eu posso arrastar arquivos. Então, eu peguei, por exemplo, na minha pasta aqui local, em downloads, que eu tenho aqui, Churn Telco Europa. E o que eu fiz? Eu peguei esses dados todos, num CSV, joguei isso no CSV e coloquei para cá. Na verdade, de onde vêm esses dados, né, pessoal? São dados públicos que estão numa plataforma chamada Kaggle. Kaggle, apesar do nome estranho, é uma plataforma tradicional, Kaggle, que é um site onde eu posso baixar vários dados. E assim, existem muitos repositórios na internet disponíveis com dados para a gente testar. Muitas vezes a gente precisa fazer testes de algoritmos, a gente quer aprender como trabalhar com tal algoritmo, eu posso ir lá e pegar uma base de dados pronta, porque a gente às vezes tem dificuldade de carregar esses dados. Né? Quando eu carrego aqui e executo, ele exibe na tela os dados. Se vocês olharem aqui, tem vários atributos, né? E o primeiro passo de qualquer cientista de dados é entender esses atributos. Tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, mas eu tenho que entender o que é cada coisa aqui. Tá? E aí, por exemplo, uma das primeiras decisões pode ser a seguinte: olha, tem atributos que não me interessam. Então, eu vou fazer um processo aqui que eu digo assim, olha, vou remover Cetel Number e CNI Customer, porque esses atributos são de identificação, e eles não são relevantes para o meu modelo. Isso a gente vai ampliar um pouco mais ao longo do curso, como identificar atributos que podem ter um padrão, que podem ser relevantes, mas eu, como cientista de dados, tomei a decisão que esses atributos eu não vou utilizar. Agora, eu removi esses atributos, vejam que agora não tem mais essas duas colunas, né? Então, eu comecei dando um drop aqui, que é um comando que remove. Desde que eu chamo esse método, esse comando drop em clients, que na verdade o que é clients? É o que a gente chama de data frame. Data frame, na verdade, é uma estrutura em memória de linhas e colunas que armazena esses dados. Lembrando que aqui, o que é cada linha desse data frame? É um cliente. Tá? Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer que o meu algoritmo aprenda a classificar cada linha aqui, e lá no final eu tenho um atributo, como eu vou mostrar para vocês, que é 0 ou 1. Sendo 0, um cliente que não saiu da empresa, não deu churn, vamos chamar assim, e um cliente que deu churn, ou seja, ele cancelou a conta com a empresa. Sendo aqui uma empresa de telefonia, provavelmente ele cancelou o plano. Né? Então, vai ter características específicas de clientes que cancelaram e de clientes que não cancelaram. É isso que eu quero que o meu modelo identifique. Quais as características aqui que identificam um cliente que cancelou? Que tipo de atributos podem me levar a uma previsão dizendo, olha, esse aqui vai cancelar. É isso que eu vou tentar a aplicação do meu modelo. Dentro de clients aqui eu tenho um método chamado describe, que é muito interessante, porque também um dos objetivos na ciência de dados é que a gente faça uma análise estatística dos atributos. O que ele faz, esse método? Ele me dá cada atributo aqui e me dá uma série de métricas estatísticas. Então, por exemplo, total min call out, que aqui imagino que pela dedução são chamadas de saída, ou seja, chamadas feitas. Né? Vejam, tem 190.776 linhas. Essa é a quantidade efetiva de linhas que tem.
E aqui, como ele tem 190 mil, significa que esse atributo não tem linhas em branco, não tem linhas faltando para valores faltando para esse atributo. Já falo um pouco mais disso. A média de total min callout é 253 em minutos. O fio padrão é 410. Então, aqui eu já posso ter uma ideia. Vejam, e o valor mínimo é 0. Então, tem muitas ligações, vocês vão perceber nesse atributo mais adiante, que eu vou mostrar uma análise dele, que tem muitas ligações pequenas, com 0 ou muito próximo de 0. Por que dá uma média de 256, então? De 3, então? Porque eu tenho os chamados outliers. Tem algumas ligações que têm valores muito altos. A prova disso é aqui, ó. Eu tenho uma de 27.308. Então, isso é uma coisa que eu preciso analisar também, porque às vezes eu tenho que eliminar esses valores fora do padrão. Tá? Eles são exceções, eu não posso trabalhar com eles. O meu modelo de machine learning vai sofrer muito se eu não eliminar alguns valores que estão fora do padrão. E aqui, analisando as métricas estatísticas, eu consigo ter uma ideia disso. Aqui ele traz, por exemplo, os quartis, que também são bem interessantes de analisar. Então, não vou fazer uma análise muito aprofundada de estatística, mas aqui ajuda bastante. Eu vou calcular tanto para o atributo callout aqui, quanto minutos in, vou calcular média, desvio padrão e mediana. Então, eu volto a ver aqueles dados que apareceram acima aqui, e aqui, de novo, eu também vou ver esses dados. Então, pessoal, calcular métricas estatísticas é bem simples aqui em Python. Tem bibliotecas aqui que eu importei que tem uma fórmula de média, desvio padrão, média é aqui, né? Desvio padrão, mediana. Então, notem, a mediana é 24. Para quem estudar um pouco de estatística, se a mediana é 24 e a média é 55, a média está bem acima. Ou seja, eu tenho um alto desvio padrão, que também é observável aqui, que leva a média muito fora do padrão, porque a mediana é o valor do meio. Né? Então, essa análise a gente precisa fazer. O cientista de dados, ele precisa se apropriar desses atributos para entendê-los melhor. Né? E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de plotagem de gráfico. Esses gráficos que eu vou plotar aqui são histogramas. O que são histogramas? Eles mostram a distribuição dos valores de um atributo. Eu estou plotando aqui para 4 atributos, 4 gráficos diferentes. Também para mostrar para vocês que a análise gráfica ela é muito interessante em determinados momentos, para que a gente possa entender. Então, o que eu consigo perceber neste gráfico? Vejam, a grande maioria dos registros tem valor muito próximo de 0. E poucos têm valores maiores aqui, mas existem alguns que se situam aqui, só que eles nem aparecem no gráfico. Aqui eu tenho um problema, que é o meu foco de análise tem que ser nesses atributos que estão nessa faixa aqui. Não adianta eu pegar e manter na minha base uns poucos valores que ficam aqui. Isso vale para esse atributo também. E os outros também têm essa característica. Então, aqui eu tenho que tratar esse atributo de uma maneira em que esses valores eles não atrapalhem o processo de machine learning. Ou seja, eu preciso tratar esses atributos de uma maneira que a distribuição fique um pouco melhor. E outra forma de mostrar isso é num gráfico chamado de boxplot. O boxplot é um gráfico que talvez muitos não conheçam, mas ele mostra a distribuição dos valores e mostra normalmente uma caixa de tanto até tanto está a principal distribuição dos valores. Só que aqui o gráfico fica tão ruim exatamente pelo mesmo problema que você tem antes. Todas as bolinhas que vocês estão vendo aqui são os outliers. Os outliers, repetindo, são aqueles valores que estão muito fora do padrão. No caso aqui, são muito altos, tanto para um atributo in quanto out aqui dos dois. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um papel de analista de dados agora e dizer o seguinte, olha, eu vou substituir os valores, tá? Onde o valor é maior do que o limite. O que é o limite? É a média mais um desvio padrão. Aí, estudando um pouco de estatística, curva normal, vocês vão entender lá que quando a gente pega numa curva normal, se os dados seguem uma curva normal, que não é esse caso, mas a gente pode usar essa ideia, eu posso pegar a média mais um desvio padrão e dizer tudo que está acima disso é outlier, está fora do padrão. Todos os que estão muito altos acima desses limites eu não quero mais utilizar. Então eu substituo esses valores através dessa função aqui. Uma vez substituídos esses valores, olha como ficam os gráficos agora de distribuição. Eu vou refazer esses gráficos os mesmos dados. Ó, vejam que tem uma distribuição mais clara. Embora muitos ainda se concentrem em 0, eu já tenho vários aqui próximos de 100, 200, mas cada vez é menos comum ligações com maiores minutos. Mas aqui vejam que também aqui, ó, eu tenho uma situação muito semelhante nesse outro atributo aqui. Então, o que isso me diz? Isso me diz que o tratamento dos atributos melhorou a distribuição desses. E isso vai ser benéfico para o meu algoritmo de machine learning. Então, o próprio gráfico de boxplot agora, ó, vejam, ele está mostrando
que a maioria dos valores, o valor menor é 0, e eles vão mais ou menos aqui, a mediana está em 100 e pouco, a gente calculou antes, deu 122, e aqui eu tenho o limite, que seria o terceiro quartil, né, que está um pouco acima de 200. Então, agora o boxplot me dá mais clareza aqui, que a distribuição do atributo melhorou um pouco. O que é isso, pessoal? Isso é transformação de dados, isso é análise, é pré-processamento, é tudo que está naquela figura que eu mostrei para vocês no início, que o analista tem que fazer antes de aplicar machine learning. Outra coisa, agora, também é importante aqui, que a gente avalie, nos dados originais aqui, aqueles que têm valores nulos. Então, quando eu chamo o método SmoothSum, ele me mostra que o atributo StateData, ele tem 5.621 linhas que tem valor nulo. O valor nulo não é nem 0, nem nada, pessoal. Ele é nulo, é um valor desconhecido. Não dá para aplicar machine learning tendo valores nulos. Então, a limpeza de dados inclui substituir esses valores nulos normalmente por alguma coisa. Ah, mas eu posso simplesmente substituí-los? Sim, eu posso. Se eu pegar, por exemplo, uma mediana, essa mediana não vai influenciar os dados, porque ela é o valor do meio. Ou a média, eu posso também substituir pela média. Tá? Então, eu posso escolher qual métrica estatística eu uso para substituir valores que são desconhecidos. E aqui eu estou fazendo isso com esses 4 atributos, que tem aqui os registros faltantes, vocês podem ver que tem aqui, e eu vou substituir eles, o fieldNA é o método que substitui, por valores da média. Tá? Feito isso, eu não tenho mais, eu posso executar de novo esse teste aqui, vocês vão ver que não tem mais valores faltando. Então, veja que em Python é muito fácil a gente tratar esses dados. São pequenas instruções aqui simples, que vão substituir valores e vão me permitir tratar esses dados um pouco melhor. Pessoal, esse trabalho aqui, se eu fosse analisar para valer esses dados e fazer algo mais aprofundado, eu teria N outras transformações para fazer e análises dos atributos. Aqui a ideia é demonstrar um pouquinho disso para vocês, do que faz um analista de dados. E agora eu vou aplicar machine learning. Primeiro eu vou olhar quantos clientes deram churn e quantos não deram na base. Então, eu vou pegar o atributo churn, vou agrupar pelo churn, ele vai me dizer que tem 29 mil que, em princípio, não deram churn e 160 mil que deram. Então, aqui eu tenho uma amostragem bem maior dos que efetivamente deram churn. Tá? Aqui a gente tem que esclarecer bem, né? Se o 0 é os que deram ou os que não deram, enfim, qualquer situação eu teria que ter certeza quanto a isso. Normalmente o número dos que deram é menor. Então aqui talvez seja o contrário do que eu falei, mas enfim. Então eu quero que ele aprenda. O que eu quero que o meu algoritmo aprenda? A classificar quando é 0 ou 1. Então, partindo da premissa que 1 é quem abandonou a empresa, ou o contrário, tanto faz, eu tenho que saber que ele vai aprender a classificar corretamente aqui. Eu apliquei aqui já o classificador de floresta aleatória, que é o chamado Random Forest, que é um método possível de classificação. Existem muitos métodos, pessoal. Eu já fiz a aplicação dele, como eu disse antes para vocês, porque ele demora. Aqui a gente importa uma série de bibliotecas, de novo, uma importação. E aqui, o que eu faço? Eu crio um modelo de classificação com alguns parâmetros, que é o Random Forest, como eu falei. Aqui eu pego todos os atributos do client, menos o último, que é a classe, e aqui o Y passa a ser a classe. Então, eu tenho os dados X, que são os valores todos dos atributos, e a classe, que é a classe que diz se deu churn ou não. E aqui eu separo o conjunto de dados usando 20% para teste e 80% para treinamento. Então, os dados que estão em treinamento, o Y, que é a classe, e o X, que são todos os demais atributos, são os que eu vou usar, que eu usei já quando eu executei aqui para fazer o processo de treinamento. Então, aqui, o que eu faço? Logo na sequência, eu crio o classificador, defino os atributos, separo o conjunto de dados, e aqui eu faço o processo de treinamento. Eu chamo no classificador o método fit, passando os valores dos atributos e a classe, para que ele saiba o que classificar, e faço o que a gente chama de validação cruzada. Aqui vocês vão entender um pouco melhor, para quem for atrás disso e for, por exemplo, estar futuramente aí no curso, entender o que é validação cruzada. Mas ela é uma forma de garantir que o modelo fique melhor, em linhas gerais, sendo bem resumido. Tá? Então, esse processo aqui, para executar, ele demora aí uns 15, 20 minutos ou mais, pelo tamanho da nossa base. E aí, depois que ele termina, eu faço uma comparação aqui do que ele deveria ter acertado e do que ele acertou, gera essa matriz de confusão. O que é a matriz de confusão? A classe, essa primeira classe aqui, essa primeira linha, são aqueles 29 mil registros de 0. E esses aqui são os 100 e tantos mil
Só que não der bem o número porque eu separei 20% para teste, então não tem bem exato o número. Mas o que aconteceu aqui? 17.687 ele acertou, ele errou 5.700. E aqui ele errou 1.595 e acertou 126 mil. Ou seja, ele ainda não está classificando todos corretamente. Eu estou avaliando o meu modelo. Qual é a acurácia geral dele? Acurácia geral dele, ou seja, ele acertou 95%. Então, no geral, esse meu modelo já está bom. Mas aqui eu tenho também para cada classe, as acurácias de cada classe, e eu percebo aqui, por exemplo, que o recall, que é uma medida importante, que é o percentual que ele acertou desta classe aqui, 0, está menor. 76% ainda é um acerto baixo. Tá? E a própria medida F, que é outra medida que me indica aqui, eu digo que, olha, esse modelo no geral está bom, tem 95% de acerto, mas ele precisa melhorar na classe 0. Tá? Por quê? Porque a classe 0 é que tem menos registros. Então aqui ele errou bastante. Tá? Eu teria que aperfeiçoar ele, analisar os dados, fazer conversão de dados, para que eu possa dizer assim, agora o meu modelo está bom e a empresa pode usar ele para classificar. Tá? E aqui, o que eu faço no final? Aplicar um outro método. Aqui, primeiro, eu fiz o teste na base de teste, o mesmo método APROS. Por que a gente testa numa outra base, né, pessoal? Às vezes ele vai bem nos dados que ele foi treinado, mas quando eu apresento para ele novos dados, ele não vai tão bem. Então, isso é uma característica que a gente tem que avaliar. Por isso que eu estou usando aqui os dados de teste. Eu separei lá em cima a base, né? Ele não foram usados no treinamento. E aqui eu apliquei um outro método, tá? Para comparação. Como a gente tem vários métodos, eu vou descer aqui um pouco mais, eu apliquei a árvore de decisão, que é um método que está disponível aqui nessa biblioteca scikit-learn, que a gente também estuda muito na área de ciência de dados, chamado Tree. Não é um Random Forest. E aqui, se eu comparar os resultados, eu já executei também, rapidamente, ó, o método de árvore de decisão ele foi um pouco pior, 0,94, mas não muito. Aqui caiu para 0,73 em vez de 0,76. Então, os resultados são semelhantes dos dois métodos, dos dois modelos, mas tem uma pequena melhora, tem uma pequena vantagem aqui do Random Forest. Então, isso é outra característica. Quando a gente aplica métodos de classificação, eu tenho N métodos diferentes que eu posso usar. Aqui eu estou aplicando 2 deles para comparar, poderia aplicar outros, né? Mas, basicamente, o que o cientista de dados faz? Ele aplica diversos métodos lá de A e verifica, olha, esse aqui deu um modelo melhor, aquele outro ali não, então esse aqui, depois de treinado, é o que eu vou usar lá na organização. Tá? Pessoal, de uma forma geral, era isso que eu queria mostrar para vocês, foi bem rapidinho aqui, foi uma aula meio intensiva aí, mas eu consegui, durante essa exposição, trabalhar desde o início, ou seja, pegando os dados, abrindo eles, analisando alguns atributos, removendo atributos, fazendo uma conversão de alguns atributos, limpando alguns valores, substituindo valores que são desconhecidos por métricas estatísticas, calcular um pouco de estatística. De uma forma geral, pessoal, obviamente, de maneira muito mais aprofundada e intensa, é isso que faz um cientista de dados. Tá? Então, é isso que a gente normalmente vai aprender durante o curso, e, claro, temos aí N outros modelos para serem aplicados, N outros métodos de A, métodos de plano, enfim, aqui, obviamente, nessa rápida aula aí, a gente não vai explorar tudo isso. Mas acho que vale a pena, pessoal, vocês olharem um pouco mais esses métodos, aprenderem um pouco mais da área de ciência de dados, e espero que essa aulinha aí tenha contribuído aí para vocês perceberem de forma prática o que faz um cientista de dados. Bem, pessoal? Então, um abraço a todos, tá? E até uma próxima, e principalmente aqueles que estiverem aí futuramente no curso. Até breve. Bom, Prof. Evandro, agradeço imensamente pela demonstração aí. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais de como é o funcionamento aí das aulas, né? E se você tem interesse, por acaso, em se inscrever no curso ou em saber mais, acesse univates.br/vestibular, opte pela opção EAD, e ali vai aparecer o curso, então, Ciências de Dados, né, e demais informações sobre inscrição, matrícula, enfim. Prof. Evandro, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por dividir toda essa gama de conteúdos aí com a gente, né? Acredito que foi uma super conversa e uma super aula também, para todo mundo que tem interesse. Queres deixar algum recado também aí para os possíveis alunos? O recado é que qualquer um que tiver interesse no curso, tiver qualquer dúvida sobre a área, ou quiser conversar um pouco também, entre em contato. O meu e-mail, o e-mail da coordenação está lá.
né? E aí, fique à vontade para acionar, para enviar mensagem, enfim. A gente pode marcar um momento também para trocar uma ideia. Estamos sempre à disposição para quem estiver pensando em ingressar nessa área que, como a gente falou ao longo dessa aula aí, é bastante promissora. Mais uma vez, muito obrigada, e obrigada a você que nos acompanhou aí durante toda a Masterclass, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.